Olá, tá chegando aí agora? Esse aqui é o nosso canal Conhecendo o Evangelho Fora da Religião. Se você quiser se inscrever aí, se inscreve aí, dá um like. Para você que não pertence a nenhuma religião, nenhuma igreja, quer conhecer o Evangelho, até mesmo você que já congrega e pertence a alguma religião, eu estou aqui nesse canal com esse compromisso, como evangelista que sou, de anunciar os evangelhos de Jesus, o nosso Senhor. E eu já te pergunto, você já parou para ler os evangelhos de Jesus? Você pode adquirir eles separadamente. Cada evangelho, existe a impressão de cada um dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Existe os 4 em um mesmo livro e existe os 4 evangelhos também contidos aí na Bíblia. E você pode ler a respeito de Jesus. Os evangelhos falam da vida e obra do Senhor Jesus. É uma biografia do meu mestre, do nosso Senhor e Salvador. E aí eu te pergunto, você já parou para ler e pensar sobre os evangelhos de Jesus? De tudo que você já viu, já ouviu, já se interessou aí, acho que valia a pena. Você só vai ter a acrescentar à sua vida, só a ganhar. E no vídeo anterior, eu estava começando a falar do primeiro versículo do Evangelho de João. João, capítulo 1, versículo 1. Eu falei sobre no princípio era o verbo, a primeira parte do versículo. No princípio era o verbo. Então, quem quiser ver o vídeo anterior aí vai ver que eu desplanei sobre ele. Aí na sequência, ainda no mesmo versículo, no versículo 1 ainda, a segunda parte dele, e o tema de todo esse capítulo 1 de João é: o verbo se fez carne. Então vamos lá. Eu li ontem, no princípio era o verbo, já falei sobre isso, agora eu vou falar no restante. E o verbo estava com Deus. O restante do versículo diz: e o verbo estava com Deus. Então vamos falar sobre isso. Eu ainda estou no meio desse primeiro versículo, ainda não terminei ele, tem mais um pedaço. Ontem eu li, no vídeo anterior, no princípio era o verbo, e o verbo agora eu estou falando, e o verbo estava com Deus. Você vê a magnitude do escrito do apóstolo João sobre a vida de Jesus. Ele já começa, como eu disse antes, assim, de uma forma absurda de alcance espiritual e intelectual. Os outros versículos, os outros 3 evangelhos sinóticos, começam ali com genealogias, de trás para frente, de frente para trás, até chegar em Jesus, de Jesus até no começo em Adão, até em Noé. Então, veja bem, quando João escreve essa parte do verso, e o verbo estava com Deus. Ou seja, a gente já ficou sabendo que o verbo é algo concreto. Bom, verbo é uma coisa que tem um nome definido. Então, um objeto, por exemplo, árvore, carro, são verbos. E o verbo estava com Deus, lá no princípio. E o verbo, quando João escreve, e o verbo estava com Deus, ele está fazendo uma junção de Deus, que é Javé, Yavé, Jeová, com Jesus,
Yeshua, ou seja, aqui está Deus. E no princípio era o verbo, aí está falando de Jesus. No princípio era o verbo, não está falando de Deus. Então, você veja bem que no começo do Evangelho de João, ele já dá uma explanação, um enfoque total em Jesus, como sendo Deus, o Senhor, porque ele fala, no princípio, ou seja, no começo de tudo, das eras, de todas as coisas, no começo de tudo, antes de tudo existir, era o verbo. Pensa bem, analisa bem isso. No princípio era o verbo. Então, Jesus, ele é o verbo. Aí fala assim, na sequência que eu estou falando agora, e o verbo, Jesus, ele estava com Deus. Jeová, Javé, o mesmo verbo que ele citou primeiro, estava com Deus, o Criador. Ou seja, cita Jesus e Deus como sendo a parte de um corpo só, como sendo parte de uma única graciosidade, de uma única grandeza. Não se divide. Deus e Jesus, Pai e Filho, são a mesma coisa. A palavra Pai quer dizer, no original grego, no original hebraico, a palavra Pai quer dizer fonte. A palavra Filho quer dizer tirado da fonte, ou seja, a mesma coisa. É como você pega uma fonte de água e dali você tira um copo de água e coloca na sua mão um copo de água. E a água continua saindo daquela mesma fonte. Essa mesma água que está no copo e a que está caindo lá é a mesma água. Não se separa. Ela veio da mesma fonte, tem os mesmos minerais. Falando de água, né? Estilo parábolas, como Jesus contava muito sobre parábolas. Eu vou falar muito sobre isso ainda em outros vídeos. Então, a fonte é a mesma água. Você pega uma água mineral de Minas, por exemplo, das fontes de Caxambu, ela tem todos os fatores de água relativo àquela fonte que ela está saindo, na mesma região. Mesma região, São Lourenço, água mineral, mas com outros tipos de minerais. É a mesma água em fontes diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a fonte, que é Deus, Jesus, é a mesma. Não se separa. Não tem como a gente desassociar um do outro. Pai e Filho são uma única essência, um único ser, um único caráter. E o verbo estava com Deus lá no começo. João começa a relatar ali, porque naquela época, quando Jesus veio, havia o disse, não disse. Bom, ele foi criado em Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Uma cidade pequena, afastada da Galiléia. Será que vem alguma coisa boa de lá? Ele é filho de José, o carpinteiro, de Maria. E aí? Então, havia entre os judeus ainda aquela coisa de, bom, ele era o mestre, ele era homem, ele não era, ele é filho de Deus, ele é enviado, ele é profeta, ele é o Messias. João, ele já começa o seu evangelho tirando todas as dúvidas de quem é Jesus e do que Jesus veio trazer para nós aqui. Ele veio descer o reino de Deus que está lá em cima, nas alturas, no terceiro céu. Nós vamos chegar uma hora nesse assunto também. Então ele veio trazendo e chegou até na terra.
Ele saiu do alto céus, ele tirou toda a sua vestimenta de rei e senhor supremo de todas as coisas e vestiu um corpo de carne como o nosso. E o Verbo que estava com Deus diretamente do alto céu. Olha a grandeza e a importância que Deus em Jesus deu para mim e para você no nosso resgate. Jesus, ele veio fazer um resgate de um homem que havia sido sequestrado pelo diabo. O homem foi sequestrado por Satanás lá em Adão. Ele tomou na mão grande a força, o homem de Deus, através da desobediência do primeiro homem. Então, em Jesus, ele vem ali agora buscar pagar o preço do resgate. O diabo queria o homem para ele. Bom, eu peguei para mim para me destruir a criação de Deus. O homem é a obra-prima de Deus e ele queria destruir essa obra-prima. E através dos anos, séculos e alguns milênios, se instituiu ali, Deus matou um cordeiro no Éden, então derramou o sangue de um animal para poder cobrir a nudez do homem que se tornou ali a desobediência a Deus, se tornou ali a falha do homem, o pecado do homem. Então precisava cobrir a nudez de Adão e Eva, porque eles começaram a ver que estavam nus. Deus pegou a pele daquele animal, daquela ovelha e fez uma vestimenta para Adão e Eva, e o sangue purificou aquele pecado. Então, desde aquela época, começou então a haver derramamento de sangue de animais para purificação de pecados. Quando chega Jesus, o Verbo que estava com Deus se manifestou. O Verbo que estava com Deus veio habitar entre os homens. E aqueles como nós que estavam assentados no vale da sombra da morte, totalmente desligados de Deus, perdidos à mercê do diabo, de Satanás, achou a luz. A luz de Deus, ela nos encontrou, porque onde chega a luz, as trevas se vai. Você quer ver uma coisa? Ó? Apaguei a luz aqui, ó. Você só está vendo um branquinho do meu olho, correto? Então, o que Jesus fez? A gente estava assim, ó, como esse movimento está vendo aí, é o meu óculos. Se eu tirar, talvez nem tenha, tá vendo? Ó, apagou tudo, ó. Aqui agora você está vendo porque o meu óculos reflete isso aí. Aí quando Jesus chegou na terra, o Verbo que estava com Deus, ó, puf, chegou Jesus, a salvação. Continue conosco.